Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado, no estúdio da CBN, está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Juntos vamos acompanhar agora os destaques desta quinta-feira, 24 de junho de 2021. O presidente Jair Bolsonaro mandou a Polícia Federal investigar o servidor do Ministério da Saúde que denunciou suspeita de corrupção na compra da vacina Covaxin. O chefe de importação do Departamento de Logística e Saúde, Luiz Ricardo Miranda, diz que avisou pessoalmente o presidente Bolsonaro, em março, que havia suspeitas de irregularidades no contrato intermediado pela empresa Precisa Medicamentos. Pela determinação do presidente, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, serão investigados pela Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. Em entrevista ao CBN Brasil, o parlamentar confirmou que ele e o irmão procuraram o presidente para apresentar dossiês sobre possíveis crimes na compra da vacina indiana, que custou 1 bilhão e 600 milhões de reais ao governo, e contou com o empenho pessoal de Bolsonaro nas negociações. O deputado Luiz Miranda disse que resolveu levar o caso ao presidente depois que o irmão foi ameaçado de demissão por ter denunciado irregularidades no Ministério da Saúde. Segundo o parlamentar, as denúncias foram feitas inicialmente ao ministro Onyx Lorenzoni, que não tomou nenhuma providência. Você tenta e é perseguido, você toma por decisão procurar o chefe maior, que é o presidente da República. Naquele momento, nossa intenção foi levar para quem, indiscutivelmente, é a pessoa que a gente mais confia nesse momento no combate à corrupção. A bandeira, né, a plataforma do presidente Bolsonaro é essa. Mas o senhor ainda confia nele depois desse episódio? Olha, Sonnenberg, eu vou ser bem sincero com você. Eu e milhões de brasileiros, nesse momento, a única coisa que a gente quer saber é se o presidente tocou para frente essa denúncia que é gravíssima. Porque eu ainda confio nele, sim, até que fique claro que não foi feito nada. Aí, assim, eu acho que vai ser a maior decepção que os eleitores do Bolsonaro, eu e todos nós teremos. Mas eu não posso falar isso, acho que ninguém pode falar isso, porque não é porque eu não recebi nenhuma intimação para tratar sobre o caso, que não significa que não estou tocando. A gente ainda não tem essa certeza, mas não dá para acreditar. Meu irmão não prevaricou, eu não prevariquei, nós buscamos o presidente da República, que naquele momento que recebe os documentos, afirma de forma clara. Estou encaminhando agora para o diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho que confiar que ele fez. Ao jornal O Globo, o ex-diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, disse não se lembrar se o presidente Bolsonaro pediu a ele para investigar as suspeitas de corrupção no contrato com a Covaxin. Num pronunciamento no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, negou todas as suspeitas de irregularidades na contratação da Covaxin. Na fala, em que os jornalistas não puderam fazer perguntas, Onyx disse que os documentos apresentados pelo parlamentar foram falsificados e que o servidor do Ministério da Saúde prevaricou ao não expor as supostas inconsistências ao superior direto da pasta. O ministro disse que os irmãos Miranda serão investigados por denunciação caluniosa e por fraude processual. Não houve favorecimento a ninguém, porque esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. O senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor. Nós também vamos, neste PAD, e junto à Procuradoria-Geral da República, pedir a abertura de investigação do deputado Luiz Miranda e do servidor Luiz Ricardo Miranda, baseado no artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, do artigo 347, fraude processual. Além disso,
será investigado o servidor por prevaricação. O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão, deputado Luiz Miranda, prestarão depoimento amanhã à CPI da pandemia no Senado. Em entrevista à Globo News, o relator da comissão, Renan Calheiros, ameaçou pedir a prisão de Onyx Lorenzoni e disse que o ministro será convocado a depor por tentar intimidar testemunhas e interferir em investigação de outro poder. Nós temos que levar isso adiante, sem aceitar de forma nenhuma qualquer tipo de coação, de intimidação. Isso verdadeiramente não pode acontecer. Nós não aceitamos a coação do secretário-geral da Presidência da República. Vamos convocá-lo imediatamente e, desde logo, adiantamos que, se continuarem as ameaças, as intimidações, a coação à testemunha, a tentativa de interferir na investigação, nós vamos requisitar a prisão do secretário-geral da Presidência da República, para preservar a necessidade de levarmos adiante a investigação e, com isso, darmos as respostas que o povo brasileiro cobra de todos nós. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter as quebras de sigilo de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, que vendeu a vacina Covaxin para o governo por um valor 1000% mais caro. Ele deveria ter prestado depoimento ontem à CPI da Covid, mas alegou que está de quarentena por ter viajado recentemente à Índia e deve ser ouvido na semana que vem. Hoje, a CPI da pandemia vai ouvir o epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, e a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck. Agora são 6h09. O novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, atuou por mais de 20 anos como conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. A entidade é uma das organizações que representam o setor agropecuário do país. Ele estava desde setembro do ano passado no comando da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais e foi nomeado ontem para o lugar de Ricardo Salles, que pediu demissão alegando motivos pessoais. Integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o deputado Camilo Capiberibe, do PSB, não espera mudanças na política da pasta, apesar da troca de comando, por causa da posição ideológica do presidente Bolsonaro. Se essa mudança representa um avanço, é isso que eu acho que a gente não tem como comemorar, porque a política do ministro Ricardo Salles era a política do presidente Jair Bolsonaro. É muito difícil você imaginar que a mudança do ministro vai mudar a política de desmonte das leis, das regras, enfim, ambientais do Brasil. Por quê? Porque o presidente precisa desse apoio para se sustentar politicamente, ainda mais agora. Depois de 2 anos e meio de uma gestão tumultuada, com atos e declarações de enfrentamento a ambientalistas, Ricardo Salles deixa o cargo na condição de investigado, sob suspeita de envolvimento na exportação ilegal de madeira. Oficialmente, a demissão de Ricardo Salles foi a pedido. Mas a situação dele à frente do Ministério do Meio Ambiente deteriorou após as investigações que passou a enfrentar no Supremo Tribunal Federal. Ricardo Salles foi acusado por ambientalistas de dentro e fora do governo de atuar contra a fiscalização e a proteção ambiental, com o desmonte de órgãos como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. A gestão dele ficou marcada pela famosa frase de aproveitar a pandemia para passar a boiada, proferida naquela reunião ministerial no dia 22 de abril de 2020, quando o presidente Bolsonaro sinalizou que queria intervenção na Polícia Federal. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. Ricardo Salles também protagonizou uma briga pública com o delegado Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas, por causa da operação que levou à maior apreensão de madeira da história no fim do ano passado. A pedido dos madeireiros, o então ministro foi ao local da apreensão no Pará e defendeu a liberação da madeira apreendida. Mais de 220 mil metros cúbicos, com valor estimado em 130 milhões de reais.
No mês passado, Ricardo Salles foi alvo de buscas da Polícia Federal na Operação Aquanduba, que investiga a exportação ilegal de madeira. A Polícia Federal suspeita de movimentações financeiras atípicas, como a de R$1.700.000, envolvendo o escritório de advocacia dele, junto com a mãe. Nessa investigação, o ministro demorou 19 dias para entregar o celular para a Polícia Federal. Agora, a pedido da PF, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o aparelho seja periciado nos Estados Unidos. Durante encontro com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro comentou o dia marcado pela queda de Salles e do escândalo da Covaxin. Como foi o seu dia hoje? Nem sei, cara. Às vezes é apagando incêndio. 6h13. O Brasil registrou mais de 100 mil novos casos de coronavírus na quarta-feira. O maior número desde o começo da pandemia. Foram 114 mil infecções e o total já chega a 18.170.000. O recorde de ontem pode ter sido influenciado por uma alteração no sistema de registro do Rio Grande do Norte, que inseriu dados retidos do estado. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 2.343 mortes e o país já soma mais de 507 mil vítimas. Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN, que já está no ar.